aquele arquétipo do calendário de papel, com aquela folhinha da Nossa Senhora, aquela folhinha do cavalo, aquela mulher pelada da oficina. Tinha lá, não tem? Tem. Acho que ainda tem. Do borracheiro. Do borracheiro. Lá no borracheiro. Você chegava lá, tinha lá uma gostosa, era o calendário dele. Mesmo que essa forma de nós marcarmos o tempo e o espaço, mas tem um calendário mental. Tem o calendário da virada do ano. Tem o calendário que acaba no dia 31 de dezembro e começa virando um novo ano no dia 1º de janeiro. Que expectativa é essa? Que poder é esse que eu dou para o calendário? Perfeito. Antes até de entrar direto nessa questão, o programa, né, o quadro Realizando Sonhos, e algumas vezes nós até conversamos, né? Nós estamos num programa que fala de empreendedorismo, e tem um momento que se fala de psicologia, que se fala de hipnose, e fala, mas e aí, está encontrando uma coisa com outra? E sempre, e com o tempo, nós fomos percebendo a importância de se falar de psicologia no empreendedorismo, né? De se falar de hipnose, de se falar de terapia. Está contido, né? Está contido, porque as questões não tem como dividir o ser humano, né? Você precisa de coragem, você precisa de ação, né? E aqueles que estão começando ou aqueles que em algum momento precisam de ajuda, é quando o psicológico não está favorecendo mesmo, né? Então, é uma atenção que hoje nós consideramos primordial, porque a psicologia, a hipnoterapia, o trabalho que nós fazemos, não é só, como antigamente se falava, para quem está doente, mas para quem quer ficar melhor ainda. Exatamente. Né? Então, é um trabalho e para que dê sentido aqui, realizando sonhos. Porque muitas vezes é difícil uma pessoa sozinha superar uma crise, né? Às vezes ele está com uma alta responsabilidade nas mãos, mas sozinho é difícil. Né? Principalmente nesse último ano, onde empresas familiares tiveram que mudar por conta que tiveram percas, né? Sim. Morreu o pai, morreu um sócio. E aí fica uma empresa que andava, que tinha lá um lucro, que caminhava, de repente, ela tem que fazer uma mudança sem planejamento. Sim. Né? Então, aí é que entra o suporte do terapeuta. Sim. Aí que entra o quadro Realizando Sonhos. Perfeito. Né? Essas mudanças, pode ser uma mudança pessoal, pode ser uma mudança social, comercial. Existe um ditado que se diz assim, o hábito é a nossa segunda natureza. Deixa eu pensar aqui. O hábito é a nossa segunda natureza. Não é simples eu parar de andar para frente para começar a andar de lado. Os meus hábitos têm esse poder também. Eu estava acostumado com uma rotina, fazia aquilo todo dia há algum tempo, e amanhã eu vou ter que montar um escritório na sala, para trabalhar dentro da minha sala, auditar a televisão. Inclusive que a sala passou a ser escritório, escola, escritório de mais de um membro da família. Mais de um membro da família. Então, não é tão simples quanto parece. A mudança de hábitos, ela afeta tudo. Né? Então, até foi tirado aquele caminho que eu fazia para o trabalho. Então, existe uma necessidade de adaptação. Não é uma coisa tão simples como as pessoas achavam, eu vou trabalhar em casa, aí foram aparecendo. Tudo isso, eu acredito que faz sentido nesse calendário. Né? Porque eu preciso trabalhar mudanças, eu preciso fazer coisas concretas para encontrar resultados. Né? Não é o fato de mudar a data, não significa que, olhando por esse lado da terapia, claro, que as coisas vão acontecer sozinhas. Eu preciso de ação. Aí, quando eu me dou conta que eu preciso agir, é que começa a aparecer o porquê que eu não consigo agir. Então, para deixar um pouco mais claro, mudou o ano, as coisas vão mudar? Não sei, depende.
Que atitude você vai ter? Sim, que atitude que eu vou ter? Existe alguma coisa no ar que faz mudar? Sim, algumas coisas existem. Mas, se eu não começar a ter atitudes diferentes, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Isso é uma coisa que se repete bastante. Embora seja assim, que as pessoas vêm, às vezes, numa dinâmica de alguns sofrimentos, perca de entes queridos, separação de família. E aí ele se projeta para que, a partir do dia 1º do ano que vem, tudo vai ser diferente. Perfeito. Ele pode usar isso como uma âncora para ele mesmo? E aí, mas se projetar mesmo, se ele fizer dessa forma e ter atitudes, aí faz sentido. Sim. Mas se ele ficar esperando, que nem aquela história da enchente e da pessoa que está ilhada, ele reza para Deus, para que Deus mande o sinal. E ele tem tanta fé em Deus que Deus vai mandar o sinal, que o helicóptero manda uma boia e ele não aceita, porque ele fez um acordo com Deus. Sim. De alguma forma, alguém tem um barquinho, chegou com ele lá no barquinho, ele também não aceita, porque o acordo que ele fez e o milagre que ele espera é tete a tete com Deus. Até que ele vai morrer afogado, porque ele fala: Deus, eu confiei tanto no Senhor e o Senhor me largou aqui na mão. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você vai fazer uma promessa para um eu, que é o seu próprio eu, que é fraco, ou o seu eu que é forte? O seu eu que quer mudanças mesmo, ou você está querendo que os outros façam isso para você? Sim. Consegue fazer isso sozinho ou às vezes precisa de ajuda? Você sabe que o exemplo que você deu é bastante interessante, porque é bem isso. Existe uma fantasia que o sobrenatural, ou até o espiritual e o mental, ele funciona sem as minhas mãos. Não é? Só que meu filho, nem Uri Geller não dá esse negócio aí, ele foi descoberto, mas entendeu? você percebe que existe uma coisa no ar, até, sei lá, se veio com séculos. Meio cultural, né? Meio assim, crenças limitantes, na verdade. Eu lembro que, quando eu era bem jovem, criança ainda, eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. Eu acho que é uma frase de Santa Teresinha, que ela dizia assim: Deus faz obras com as minhas mãos. Perfeito. Né? Eu posso ser usada através do meu pensamento, da minha criatividade, para ajudar o outro. Sem colocar a mão, as coisas não vão acontecer. Mão na massa aí, senão não acontece. E você vê, é uma outra consciência de poder mental, é uma outra consciência de espiritualidade. E a gente pode pegar até o nosso primeiro assunto, que é o hábito. Mas se a pessoa não pensava assim, se ela acreditava, dá para começar? Dá para começar. Então, se eu não tinha o hábito de trazer... Olha só, existe uma coisa inconsciente de trazer a responsabilidade para mim. Porque parece uma coisa, uma expectativa, uma fantasia... Mas eu estou jogando a responsabilidade no calendário, vamos imaginar, né? Exatamente. Peraí, mas o calendário é que tem a responsabilidade de mudar as cadeiras de lugar? Peraí, as cadeiras não vão mudar de lugar. Né? Pode parecer um pouco frio dizer isso, mas... Mas é a razão. Essa força mental, a gente trabalha com a força mental, a gente trabalha com a energia, a gente trabalha, mas a gente precisa rever essa questão que isso existe sem o meu corpo. Isso só existe porque tem o meu corpo para representar. Sem o meu corpo, sem a minha ação, sem as minhas decisões, sem as coisas materiais, isso não tem como a gente tirar proveito. Não tem como... Então, você vê que a gente está repensando, a gente está revendo o ato de tomar decisão. Né? A decisão é minha, né? Com respeito ao outro, pode ser até uma decisão em grupo, mas ela tem que ser concreta, ela tem que fazer sentido, não é alguma coisa que vai acontecer sozinho, porque hoje é dia 3 de janeiro.